Então aqui, essa história aqui é a história do livro Moby Dick, escrito por Herman Melville. Eu vou falar um pouco sobre a história. Então aqui vou falar só um pouco sobre a história da plano de fundo geral, né? É um livro grande, cheio de simbologia. Não tem como você exaurir uma obra desse nível assim, de literatura clássica universal. É uma obra assim, muito densa, muito complexa, cheio de temática. Então vamos começar aqui falando sobre a história do livro em si. A história começa com o nosso jovem Ismael. Ismael é um jovem que toda vez que ele se cansa da vida, né, acha a vida tediosa, ele é um professor, ele vai para o mar. E ele começa a pensar, que ele pode ir para o mar trabalhando em um navio baleeiro, que aí ele viaja o mundo e ainda recebe um salário por isso. Além de ele conhecer o mundo, ele vai viajar o mundo e ainda vai receber um salário. Então ele vai a Nantucket, que é uma cidade costeira, uma cidade que seu principal meio econômico é a caça-baleia. A caça-baleia naquele tempo tinha o sentido de extrair um óleo de baleia, que é o espermacete, que é um óleo que tem na cabeça da baleia, que esse óleo ele era usado para vários fins, né? O mais comum era para poder usar como iluminação. Então esse óleo ia queimando e ia iluminando as casas. E outra coisa que esse óleo, pelo que é descrito no livro, é um óleo com um cheiro agradável, quase um perfume, né? Então esse óleo tem um cheiro agradável. E além do mais, outros detalhes, né? Então esse óleo era usado para ungir cabeça de reis, ele era usado em máquinas. Então esse óleo era usado para várias finalidades, né? Então ele tem essa ideia, ele chega na cidade, primeira coisa que ele procura uma estalagem. Nessa estalagem ele tem até aquele caso com o Queen Keg, né? Que ele chega na estalagem, não tem lugar, não tem cama. E o estalageiro pergunta: você não quer dividir a cama com outra pessoa, não? Aí o Ismael pensa, acaba aceitando. Só que aí ele descobre que este arpoador que ele ia dividir a cama era um canibal e que estava vendendo cabeças no mercado. Provavelmente aquelas cabeças encolhidas